consegue, não. Ela puxou eu assim, a gente estava no quartinho da Duda. Ela puxou eu assim, fala pra mim. Você sabe sim, fala o que está acontecendo. Eu falei tudo que eu tinha visto. Naquele instante, a Andréia desabou. A Andréia acabou. Aí, isso tudo mexe com todo mundo, né? Aí começamos a viver um tempo mais difícil de nossas vidas até hoje. Fomos para Curitiba para fazer o exame do suor, para ser diagnosticado realmente se ela tinha essa doença. Fomos para lá, fizemos o exame do suor e foi diagnosticado que ela tinha, foi confirmado que ela tinha. Terminamos o exame, só para vocês terem uma ideia. Tinha uma psicóloga nos esperando. Ela foi, nós fomos para a sala dela, sentamos, ela começou a perguntar assim: vocês têm casa própria? Temos. Vocês trabalham com o quê? Nós somos os dois funcionários públicos. Eu sou policial militar e ele é professora. Ok. Aquilo começou a deixar a gente mais em pânico ainda. Psicóloga maluca. Começou a perguntar essas coisas. Eu olhava para a Andréia só chorava, só chorava, só chorava, só chorava. Quem que é psicólogo? Você? Sua doida. Volta aqui. A Andréia só chorando, só chorando. Eu falei, com licença, doutora, para um pouquinho. Por que essas perguntas? Ela disse, porque a vida de vocês agora vai mudar e muito. E eu preciso saber se vocês têm condições financeiras, psicológicas, para aguentar o que vai estar por vir. Eu estou perguntando sobre essas coisas porque, se caso vocês precisarem da ação social, nós vamos acionar e ver o que pode ser feito. Aquilo ali para Andréia, meu pai amado. Andréia chorava de soluçar. E sempre um tem que ficar mais forte com o outro um pouquinho, né? E foi, gente. Voltamos para Jacarezinho. Tristes. A Andréia só era tristeza. Eu também. E eu não achava... Eu não tinha mais chão. Não tinha ninguém. Aí eu lembrei que eu tinha passado por uma experiência com Deus. Que eu falei, cadê esse Deus? Eu entrei no meu quarto. Eu me ajoelhei ali aos pés da minha cama e comecei a falar com Ele. E eu descobri que Ele estava lá dentro do meu quarto. As experiências mais íntimas com Deus, é claro, é a Santa Missa, mas experiência íntima, não podemos confundir uma coisa com outra. Missa é missa. Nada supera o valor da missa. Mas experiências mais fortes e mais íntimas que eu tive com Deus foi dentro do meu quarto. Principalmente nesse período. Traz um CD para mim, André, e já vem para cá você também. CD e o DVD. E nesse período, Deus começou a me dar canções, músicas. E a maioria delas estão aqui. Isso aqui não é simplesmente um CD. Isso aqui não é simplesmente sons. É história. História de vida. História que eu passei dentro de casa. E lá dentro do meu quarto, o Senhor começou a falar comigo. O Senhor me consolava. Lá eu descobri que eu tenho um amigo fiel. Um amigo que me dava forças. Lá eu descobri aonde eu renovava as minhas forças. Aonde eu não tinha mais a necessidade de me entregar a tristezas. Mas Ele me fortificava. Ali eu encontrei o meu amigo. Ali eu achei um amigo. O buraco que tinha ficado do meu pai, ali eu encontrei em Jesus.
E Ele foi a minha força. E Ele me ensinou que eu tinha um caminho, uma opção a tomar. Lembra dos dois caminhos? O caminho da cruz e o caminho do balde. Ele falou: você pode tomar, você tem a opção de tomar pelo caminho da fé, de seguir com fé, de seguir sendo cuidado por mim, Dago. E Ele me deu essa música. Eu vou seguir com fé, Jesus, és minha luz e minha salvação. A quem temerei, ninguém temerei. Ninguém temerei, Senhor. Da minha vida tu és protetor, és meu refúgio e abrigo, Senhor. A quem temerei, ninguém temerei. Se um exército se levantar contra mim, ainda assim não temerei. Nos dias maus, no anoitecer, debaixo de sua tenda vou me esconder. Vou esperar o amanhecer, guardado em tua casa vou permanecer. Eu vou seguir com fé, Jesus, és minha luz e minha salvação. A quem temerei, ninguém temerei. E se travarem contra mim uma batalha, Senhor, e se travarem contra mim uma batalha, confiando em ti eu vencerei. Nos dias maus, no anoitecer, debaixo de sua tenda vou me esconder. Vou esperar o amanhecer, guardado em tua casa vou permanecer. Nos dias maus, no anoitecer, debaixo de sua tenda vou me esconder. Vou esperar o amanhecer, guardado em tua casa vou permanecer. Eu descobri que nos dias maus, nos dias ruins, quando a noite escura e traiçoeira vem nos visitar, nós temos um esconderijo. E esse esconderijo, ele está muito bem disfarçado. Esse esconderijo é lá dentro de casa, dentro da nossa casa, especificamente no lugar mais íntimo, lá no quarto. Eu descobri que Jesus está lá no quarto, e ali eu descobri que era uma tenda. Eu entrava na presença dele, e eu tinha uma tenda. Era como se fosse uma tenda,
e ali eu podia ficar seguro. Por isso que eu canto nos dias maus, no anoitecer, debaixo de sua tenda vou me esconder. Está passando por dias maus? Está precisando se fortalecer? As coisas não estão ruins? Você está com esse gosto e cheiro de morte? Você tem sentido? Existe uma tenda armada dentro do seu quarto, e essa tenda está lá, Jesus, te esperando para te dar força. Eu não tinha forças. Eu não tinha forças. Humanamente eu não tinha o que fazer. Eu tinha uma filha com uma certidão de óbito antecipada. Uma esposa abalada, destruída pelo sofrimento e uma depressão pós-parto. Eu não tinha condições de resolver isso. E eu fiz a experiência, eu optei. Jesus me ofereceu o caminho de fé, minha irmã. Jesus me ofereceu o caminho de fé. E eu disse: eu vou seguir com fé. Eu não vou desistir. Eu vou dar esse voto de confiança para o Senhor. Foi isso que eu fiz. E Ele não me decepcionou. O tempo foi passando. E as coisas foram acontecendo. Eu quero chamar a Andréia aqui. Tem um microfone para ela. E ela vai contar a experiência dela nesse período também. Nós vivemos muitas coisas, não dá para falar todas. Como eu disse, nós temos com mais detalhes nos DVD, esse DVD aqui, ó. Né? O DVD chama-se Eu Entregarei ao Deus de Milagre e Poder, que é a história da composição, desde a música Eu Entregarei a música que eu compus por último nesse período, que foi a Deus de Milagre e Poder. Então é um período que nós passamos e que nós vivenciamos com Deus muitas experiências sobrenaturais, experiências de fé. E agora eu vou passar para a Andréia para ela falar para vocês. Bom dia. Fibrose cística é uma doença genética, a qual a criança recebe 50% de um gene doente do pai e 50% da mãe. É uma mutação no cromossomo 7. O cromossomo 7 ele é responsável por todo o caminho de líquido intracelular dentro da célula. Eu, estudando um pouquinho, vendo um pouquinho de biologia, eu falava: é impossível que a Maria Eduarda seja curada. Não existe ainda remédio. E como ele já disse, a gente era de um caminho de dentro da igreja, participava de ministério de música, e logo no início eu não entendia por que eu tinha sido escolhida para viver essa experiência. Eu perguntava para Deus: por que eu? Porque eu sempre estive dentro da igreja, sempre comecei a servir o Senhor muito cedo, tive uma experiência de amor com Deus muito cedo, fui poupada de viver muitas coisas do mundo, e eu perguntava para Deus: por que eu? Muita gente aceita o sofrimento, e eu naquele momento eu não aceitei. Eu vivi uma revolta dentro de mim, eu me perguntava. A tristeza tomou conta do meu coração. Só chorava. Foi um período muito difícil do entendimento da doença. Quando a gente recebeu o diagnóstico do teste do pezinho, foi em Curitiba, eu desidratei de tanto chorar. Eu não conseguia parar de pé. Para você ver que muitas vezes a gente se acha tão forte, a gente se acha tão autossuficiente, e a gente não é nada. Com 40 dias de dieta, a gente estava dentro do hospital de clínica,
Lucas, de Curitiba. No meu último dia de dieta, aquele último dia que a mãe fala que você tem que ter cuidado, que você pode recair, que não sei o quê. Sabe aqueles dias que as mães da gente falam, não, é o último dia, tem que ficar... Naquele último dia eu estava dentro do hospital para Maria Eduarda fazer a primeira consulta. E foram dias difíceis. Maria Eduarda muito ruim. Maria Eduarda começou a emagrecer, perder peso, vomitava o tempo todo, fazia cocô o tempo todo, um cocô com volume grande, com muita gordura nas fezes. Tudo que ela mamava, ela soltava. Eu ficava muito cansada, porque era dia e noite, dando mamar e trocando, era dia e noite. Daí o cansaço, ele age no nosso emocional. E assim foram nossos dias, foram dias difíceis, noites difíceis. Maria Eduarda não estava bem, Maria Eduarda não vinha bem. A gente mora numa região quente do Paraná. Às vezes as pessoas falam Paraná, já pensa que é frio, mas a gente mora numa região com um clima muito parecido com o clima daqui. É uma região quente. Em fevereiro de 2011, Maria Eduarda parou de mamar, não conseguia mamar. E eu tirava o leite num copo e garganta abaixo, com uma seringa, jogava dentro da garganta dela, goela abaixo, literalmente. Liguei para Curitiba, ela não está bem, só tem olho e pele essa criança, ela não mama, não aceita mamar. Fomos para Curitiba, Maria Eduarda foi direto para a UTI, com 4 meses. E eu lembro que, diante dessa situação, é muito difícil. Falei que eu não ia chorar, estava me preparando psicologicamente ali para não chorar. É muito difícil diante de uma situação dessa, porque você perde o poder sobre o que é teu. Porque a gente acha que o filho é nosso. A gente perde o poder sobre o que a gente acha que é nosso. E eu falei para o médico, não, eu não quero que ela fique aqui. Ele falou, não, Maria Eduarda não sai daqui, ela não tem condição de ser transferida para a tua cidade, não tem... Daqui ela não sai. Dali do ambulatório onde ela foi atendida, ela foi direto para a UTI. Ficou lá. E eu lembro que eu não queria sair dali. E a gente foi para uma consulta. Eu estava só com a roupa do corpo. Para criança ainda a gente leva uma mala, né? Mas eu estava só com a roupa do corpo. E ali eu podia ficar até às 6 horas da tarde. E eles pediram para que eu saísse da UTI. E eu pedi para a enfermeira, deixa eu ficar com ela. Na verdade, a gente nem tinha para onde ir. Cidade grande. O Dago já tinha visto meu primo para ir me buscar, que eu tenho um primo que morava lá. Mas eu não queria ir para casa de ninguém, não queria ir para lugar nenhum, eu queria ficar lá. E o hospital não permitia que ficasse dentro da UTI. Eu lembro que eu falei assim para a enfermeira, olha, eu fico aqui nesse cantinho de pé. Eu nem me mexo, mas deixa eu ficar com ela. Ela falou assim, mãe, eu não posso. E eu fui para fora, ela estava no respirador. E eu chorava do lado de fora, vendo pelo vidro, porque eu imaginava o sofrimento que ela estava de se sentir abandonada pela mãe. Porque criança, bebê, é só sentimento. Eles não têm razão, eles não entendem. É puro sentimento. E o sentimento que ela ia ter era o sentimento de ausência. Que a mãe abandonou, ou que a mãe não estava com ela. E eu lembro que ela estava só de fralda. E eu pedi para a enfermeira para deixar pelo menos uma fraldinha ali. Falei, deixa ela ficar pelo menos com essa fraldinha para ela sentir que tem o cheiro da casa, que tem o cheiro de alguém. E eu saí para aqueles corredores sem saber para onde que eu ia, nem onde eu estava. Depois ela foi melhorando.
E quando ela foi para o quarto, foram momentos assim de aprendizado, que Deus foi colocando anjos. Deus foi colocando pessoas para me ajudar, para nos ajudar. Deus vai cuidando de todas as situações. Teve uma noite específica, já fazia uma semana mais ou menos que ela estava lá, e ela teve uma descompensação respiratória, que eu estava muito cansada dentro do hospital, dia e noite. E eu dormi, a hora que eu acordei, estava médico, estava enfermeira, estava todo mundo em cima dela. E ela teve uma crise, passou mal, aquele toquinho, porque ela nasceu com 3.740, mas ali naquele momento ela estava com uns 2 quilos, de tanto que ela perdeu peso. E aí o médico, acordei, depois que passou tudo aquilo, ela estava ligada nos aparelhos, no respirador. Naquela noite, especificamente naquela noite, ela já estava com 4 meses. Eu tive uma conversa muito sincera com Deus. Eu consegui, foi a primeira vez que eu consegui orar de novo. E eu falei para Deus assim, eu falei: se o Senhor me deu a Maria Eduarda com essa doença, eu aceito. Eu aceito hoje que esse presente que o Senhor me deu. Mas eu quero ela, Senhor. Eu quero ela andando. Eu quero ela pulando. Eu quero ela brincando. Eu quero ela para que eu possa, através dela, falar que o Senhor realizou um milagre na vida dela. Eu quero ela de pé. Eu quero ela, Senhor, como a Ana Júlia, para eu poder falar para o mundo inteiro, aonde quer que o Senhor me mandar, eu vou. Eu nunca vou dizer não. Aonde o Senhor mandar eu falar da sua graça, da sua misericórdia e do seu milagre, eu vou. Eu lembro que eu falei isso, gente, em lágrimas. Porque eu falei: Senhor, mas se não for assim, aí doeu. O Senhor pode levar, que é tua. Nesse momento, porque a gente dá, mas a gente quer recolher, né? A gente dá com medo, porque vai que ele aceita. Esse era o meu medo. Vai que ele queria ela. Mas ela estava tão mal, que eu entreguei. Falei: Senhor, pode levar. É tua, o Senhor me deu, é tua. E a partir daquela noite, que eu chamo de noite escura, que eu tive que ficar debaixo da tenda, a partir daquela noite, Maria Eduarda foi melhorando. Maria Eduarda foi melhorando, engordando, ganhando peso. Essa foi a minha primeira oração. O primeiro socorro que eu vi Deus. Não que Ele não tenha feito outros, né? Mas que eu consegui enxergar. Quando eu voltei do hospital, que eu voltei para casa, isso foi em fevereiro, foi no carnaval, a gente passou fevereiro praticamente internado lá em Curitiba. Quando eu voltei para a primeira saída da Maria Eduarda foi na casa de uma amiga minha de comunidade. Era aniversário dela, 2 de março. E eu tenho uma amiga que ela tem um relacionamento muito sensível com Nossa Senhora. Ela me chamou no quarto e falou assim: André, eu preciso te dar uma coisa. Ela tirou eu não estou com ele hoje, ela tirou do pescoço dela um cordão de ouro de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E ela disse assim: no dia tal, que foi o dia da noite escura, no dia da minha oração, eu tive um sonho. E Nossa Senhora mandou eu entregar esse cordão para você. E ela falando isso, colocando no meu pescoço.
E Nossa Senhora mandou dizer para você que ela escutou o seu pedido, que ela escutou a tua oração e que Nossa Senhora entende a sua dor. Nossa Senhora não, através daquele, toda vez que eu olho para aquele cordão, eu sei que aquele cordão é sinal de que Nossa Senhora escuta a minha oração. Porque lá naquela noite escura que eu pedi a Deus, eu falava assim: Nossa Senhora, a senhora sabe o que eu estou sentindo. Sei que a tua dor foi imensamente maior porque teu filho não fez nada, era um inocente, mas a minha filha também é inocente. E eu lembro que nessa noite, foi uma noite, apesar de muito difícil, muito sofrida, sem dormir, madrugada inteira, mas foi uma noite que eu escutei muito Deus. Esse sinal de Nossa Senhora, para mim, serviu de uma restauração para a minha vida. Logo depois, ou um pouco antes, não me lembro agora cronologicamente, nós recebemos na minha casa a visita da irmã Zélia. E a irmã Zélia impôs, ela nem me conhecia, nem sabia quem era, mas ela teve a delicadeza de, depois do cansaço de 3 dias de retiro, ir na minha casa rezar pela Maria Eduarda, porque ela ficou sabendo que lá tinha uma mãe que estava sofrendo muito. Porque a gente mora numa cidade pequena, a cidade inteira parou para rezar pela Maria Eduarda. E o Dago tinha ido no encontro, estava lá, e ele já conhecia a irmã. E ela teve a delicadeza de ir na nossa casa. Ela poderia muito bem falar assim: não, fiquei 3 dias aqui, já estou cansada, vou rezar de longe. Ela não poderia ter falado isso? Poderia, a gente até ia entender. Mas não, ela foi lá. E ela orou pela Maria Eduarda, colocou as mãos, e eu falava assim, porque ela pedia a cura para Maria Eduarda. E eu pensava assim dentro da minha cabeça, porque é uma luta da gente, né? Uma luta entre o racional e o espiritual. Eu pensava, mas como que Deus vai curar a Maria Eduarda, sendo que o problema é genético, é lá no cromossomo, é lá na concepção. E ficava aquela luta, daqui a pouco já vinha, mas Deus pode todas as coisas, Deus é poderoso. Ficava aquela luta dentro de mim. E aí a irmã, depois de ter orado pela Maria Eduarda, imposto as mãos, e eu pensando nisso, como que vai se dar isso, biologicamente, cientificamente, espiritualmente, essa luta dentro da minha cabeça, ela tirou dentro da bolsa dela, ela tirou essa novena. E ela falou assim: Andréia, você e o Dago, em família, vocês vão fazer essa novena durante 9 meses. Novena em honra à santa gravidez de Nossa Senhora. E ela falou uma frase que eu escuto ela falando até hoje. Ela falou assim: só que você vai pedir para Nossa Senhora agora gerar a Maria Eduarda novamente, mas agora no ventre de Nossa Senhora. Não mais no seu ventre. Ela vai ser gerada novamente no ventre de Nossa Senhora. E a partir dessa novena que nós fizemos em família todos os dias, muitas vezes a gente até não dormia no mesmo lugar, que às vezes ele estava em missão ou estava em trabalho, mas a gente marcava um horário e fazia junto. Nós somos fiéis aos 9 meses. E a partir dessa novena, em honra à santa gravidez de Nossa Senhora foi nos ensinando a todos os dias pegar o nosso carrinho da fé e lá naquela montanha gigantesca chamada fibrose cística, tirar um pouquinho da terra de lá e jogar para o mar da misericórdia de Deus. Nós estamos em busca do nosso milagre. Nós estamos em busca, ainda estamos no caminho da cruz. Maria Eduarda, vocês viram por aí, vocês viram que o tratamento dela não é um tratamento fácil. Durante a manhã, durante o dia todo, ela faz 5 inalações, porque a fibrose cística ela acomete o pulmão, o estômago, o pâncreas, o intestino e o fígado. São todos órgãos vitais.
para ela comer, tudo que ela vai comer, tudo que ela vai ingerir, ela tem que tomar enzimas, porque o pâncreas dela não fabrica enzimas. Então, por isso que tem diarreia. Então, ela tem que tomar enzima para ter absorção de gordura. Então, ela toma as enzimas, ela está com 21 quilos, então ela toma 21 cápsulas de enzimas durante o dia, ela faz 5 inalações por dia, ela toma vitaminas, ela toma um monte de coisa, gente, muita coisa. O tratamento dessa criança quem vê fala assim, né? Mas o tratamento dela, a vida dessa criança não é fácil. Mas ela tem uma vida normal, nunca reclama. Ela nunca reclamou para mim assim, mãe, não quero fazer essa inalação, mãe, tá ruim, mãe, não consigo tomar esse remédio, porque ela tem que tomar comprimidos. Desde pequenininha aprendeu a engolir comprimido, e a Maria Eduarda é um ensinamento para a minha vida. Maria Eduarda nunca reclama. Nunca diz eu não consigo, nunca diz eu não posso. Ela é firme. Deus já faz a pessoa certa, com as características certas. Porque se ela fosse igual a minha filha mais velha, que é toda nhenhenhê, vamos dizer assim, ia ser muito mais difícil para mim, eu ia sofrer muito mais. Então, todos os dias na minha casa, eu costumo dizer que hoje eu entendo que Deus me escolheu para viver isso, não é porque eu era mais ruim, mas não, porque eu sou especial. Porque Deus dá filhos especiais para pais especiais. Deus olhou para minha família e me escolheu para minha família ser berço de milagre. Eu costumo dizer que a minha família é berço de milagre, porque a Maria Eduarda é um milagre. Então, se vocês quiserem contemplar um milagre diante dos olhos de vocês, vocês podem olhar. Vem cá. E assim, meus irmãos, é claro que durante essa caminhada existiam os dias bons. Já vai, milagrinho. Não para quieto, graças a Deus, né? Existiam os dias mais complicados. E eu me lembro de um dia específico. Claro, tem muitos outros, mas uma passagem que vivemos dentro de nossa cozinha. Toda vez que nós íamos para Curitiba, e nós íamos a cada 15 dias para levá-la para ver como que ela estava no início, chegava um dia antes, eu na semana, a André já começava a ficar triste, chorando para os cantos. E eu cheguei na cozinha, ela estava lá lavando louça, chorando. Parecia a Ana Júlia. A Ana Júlia ficou marcada, né? Chorando, eu falei, André, o que está acontecendo? Maria Eduarda. É mentira, gente, não é assim que eu choro. E eu olhei para Maria Eduarda. Eu não sei na casa de vocês, mas as minhas filhas têm um problema com gaveta. Quando era criança, tinha um problema. Não podia marcar com elas. A Ana Júlia também, quando era pequenininha, a mesma coisa. Marcar, começar a arrancar tudo das gavetas para fora, assim, não sei o que acontecia. E a Maria Eduarda tirando as panelas da gaveta e fazendo um maior tendel dentro da cozinha. E eu querendo conversar com a mãe dela, ela não deixava. Filha, guarda isso aí. E a menina não tem parada, vocês vão ver aí que ela não para mesmo. E eu olhava para a Andréia, olhava para a Maria Eduarda, olhava para a Andréia e olhava para a Maria Eduarda. Falei, peraí, tá errado esse negócio. Falei, amor, para um pouquinho de lavar a louça, olha aqui. Olha para a Maria Eduarda, olha para ela. Ela olhou. O que você está vendo? Uma criança. Não é assim não, né, amor? Ela falou, tô vendo uma criança. Tô vendo a Maria Eduarda. Falei, tá, uma criança o quê? Uma criança, o quê? Olha para ela, o que você vê? O que os seus olhos estão contemplando aqui dentro da nossa casa? O que você vê? E ela chorando, ela falou, uma criança normal. Falei,
Amor, então é isso. Se Deus está mostrando isso para nós dentro da nossa casa, é nisso que nós vamos crer. Ela é normal. E não importa o que exame que for, que os médicos estão falando, aterrorizando a nossa fé, nós não vamos confiar nisso. Nós vamos acreditar naquilo que Deus está mostrando diante dos nossos olhos. Ela é uma criança normal e ponto. Ali, como se escamas caíssem também dos nossos olhos, porque foi para mim e para ela. A partir desse momento, começamos a confiar mais. Sabe aquele ânimo? Primeiro carrinho é difícil. O segundo, um pouquinho mais fácil. Conforme nós caminhávamos, fomos adquirindo mais forças. Fomos nos encontrando com Jesus pelo caminho. Fomos percebendo que não estávamos mais sozinhos. E o milagre começou a acontecer. Nós íamos para Curitiba e tínhamos notícias terríveis de crianças que tínhamos visto na última visita que tinham falecido ou que tinham piorado. E graças a Deus, Maria Eduarda sempre evoluindo, sempre evoluindo. Teve um dia que a Andréia foi com a Maria Eduarda sozinha para Curitiba. E o médico começou a consultar e ver que, ele viu que a Maria Eduarda estava muito bem. Muito bem. E ele olhou para essa aqui e falou: ô mãe, vem cá. Fala para mim, qual benzedor você está levando a ela? Porque tá dando certo, tem que passar para as outras mães. A Andréia encheu a boca para falar. Ela disse assim: doutor, eu tenho que imitar, ué. Ela disse: doutor. Tá bom, não vou imitar. Ela disse: doutor, eu não estou levando a Maria Eduarda em nenhum benzedor. Eu estou levando ela no médico dos médicos, Jesus Cristo de Nazaré. É Ele que é o médico dos médicos. É Ele que está visitando a Maria Eduarda. É Ele que está realizando isso. E graças a Deus, o tratamento que a Maria Eduarda faz causa nela, sim, um efeito sobrenatural. É fácil? Não é fácil. Porque a gente quer o milagre instantâneo. A gente quer aquele milagre que o paralítico levanta e anda. Mas o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. E a vontade de Deus é diferente da nossa vontade. E a gente tem mania de querer que Deus faça a nossa vontade. A gente é mandão. Não sei vocês, sou mandona. Quero que Deus faça o milagre na hora. Quero que Deus faça o que eu quero fazer. E Deus vai trabalhando na nossa vida, que Ele é o Senhor, que Ele cuida de todas as coisas, que o momento é dEle, a Ele a honra, a Ele a glória, é dEle o poder, e nós não somos nada nessa vida. Depois disso, lembra que eu falei para vocês que eu já era de igreja, que eu já tinha uma vida de vivência com Deus? Eu sou outra pessoa. Depois da Maria Eduarda na minha vida, eu sou outra pessoa. Eu sou uma pessoa muito melhor. Olha que eu ainda não sou lá aquelas coisas. Mas eu sou uma pessoa muito melhor. O meu entendimento e o meu relacionamento com Deus hoje é muito melhor. E aí eu faço uso das palavras de São João da Cruz. Que de toda coisa ruim, de toda situação ruim, Deus suscita um bem maior. Interessante, amém. Amém. Para completar isso que a Andréia está dizendo, eu quero dizer para vocês: não tenham medo das cruzes. Não tenham medo das montanhas que se apresentam na vida de vocês. Não entendam que isso é sofrimento. Para o cristão, não existe sofrimento. Existe oportunidade. Oportunidade de viver, de vivenciar, de testemunhar milagres. Tem algo impossível na sua vida para
ser resolvido, não encare isso como um sofrimento, como um peso. Não. Encare isso como uma oportunidade de uma nova história, de construir uma história com Deus. É diferente. Não ao sofrimento, sim às oportunidades. Você tem uma oportunidade de vivenciar milagres? Sim ou não? Então vivencie. Opte mais uma vez, a cada dia, a cada instante, em seguir pelo caminho de fé. Como a Andréia bem disse, hoje o nosso relacionamento com Deus é outro porque tivemos uma história de intimidade com Ele. Precisamos dele. Uma outra coisa, o adoecer, as doenças, a morte, é da natureza humana. É da natureza humana. Um dia, mais cedo ou mais tarde, todo mundo vai ficar doente e todo mundo vai morrer. É da nossa natureza. Os problemas, as dificuldades, faz parte do nosso contexto humano. Não é Deus que fala, agora sim, vou mandar aqui uma montanha bem grande para esse rapaz aqui, para ele olhar para mim. Vou mandar um problema aqui ferrado para ele precisar de mim. Você acha que Deus faz isso? Tem gente que pensa que é isso. A pessoa fica doente lá. Fazer o quê, né, bem? Deus quis assim. Que Deus quis assim, o quê? Deus não quer ninguém doente, não. Deus não manda. Não. É passivo da nossa natureza humana, os problemas, as dificuldades, a morte. É problema nosso. Deus não tem nada a ver com isso. É da nossa natureza. Porém, Ele, na sua infinita bondade, na sua misericórdia, Ele intervém. Ele se inclina. Ele vem até a nós. O problema não é dele, mas Ele assumiu como se fosse dele. Está lá. Não, meu filho, esse problema não é teu. É meu. É comigo. Mas Senhor, não, é meu. Me dá. Me entrega. Lindo isso, né? Lindo isso. Um Deus que se opõe entre nós e o perigo. É a oração do Padre Pio. Sangue de Cristo está entre nós. Como é que é? Chagas abertas, coração ferido. Sangue de Cristo está entre nós. Olha. Chagas abertas, coração ferido. Sangue de Cristo está entre nós e o perigo. É como se alguém estivesse batendo em você, ele entrasse no meio e não deixasse mais bater em você. Agora comigo, cara. Jesus chamou a responsabilidade toda para Ele. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus poderoso. Um Deus de milagre. Um Deus de poder. Por isso que eu compus essa canção. Dentro desse período, muitas canções surgiram. A maioria que está no CD. E quando eu compus a Deus de milagre e poder, só explicando para a gente encerrar aqui esse momento do testemunho, e a gente já vai emendar no batismo, na infusão, amém? Daí a gente já vai almoçar, tá? Mas aguenta firme, tudo bem? Tudo certo? Todo mundo bem? Faz o seguinte, fica em pé, fica de pé, isso, fica de pé, levanta os dois braços pro alto assim, ó, isso, agora puxa para cá. Pro outro lado. Isso. Dá uma bocejada assim, ó. Dá umas estraladas nos ossos aí. Aí, beleza. Mexe o pescoço. Agora senta de novo. Só para dar uma circulada, pra gente aguentar mais 40 minutos aí, ok? Então, assim, para explicar a música para vocês, eu começo cantando assim: o meu Deus é o Deus que abre o mar. Parou? Quando eu falo o Deus é o Deus que abre o mar, eu me refiro ao primeiro milagre da nossa família, que é o milagre da Ana Júlia. Que a Ana Júlia, a nossa primeira filha, ela quase não nasceu.
Mas quando eu me refiro ao mar se abrindo, é que Deus abriu a passagem para que ela viesse, para que a nossa promessa viesse, para que o nosso milagre chegasse. Aí eu continuo. O meu Deus é o Deus que fez o sol parar. O sol, que claro é uma passagem bíblica também, mas quando eu falo do sol parando, eu estou me referindo à fibrose cística da Maria Eduarda. Para nós em casa, quando o sol parou, foi quando a fibrose cística parou. E quem cresce, quem somente evolui é a Maria Eduarda, é a saúde dela, é a bênção na vida dela. Aí eu continuo. O meu Deus tem poder, que fez o paralítico andar. O paralítico é esse quem vos fala. Porque minha fé estava estacionada, eu não estava andando em fé. Eu não estava caminhando na minha fé, eu estava paralisado. Eu achava que acreditava em Deus, eu achava que eu era um homem de Deus, mas Deus me provou que não, que eu era muito fraco. E a partir de então Deus me fez caminhar. Eu era paralítico e Deus começou a me fazer andar. Eu continuo. O meu Deus tem poder, que fez o cego enxergar. Está aqui a ceguinha, que não conseguia ver a Maria Eduarda. Lembra lá da pia, lá lavando a louça? Não conseguia enxergar Deus agir, Deus agindo na nossa casa. E por isso eu posso afirmar que meu Deus é o Deus de milagre e poder, Deus de força e unção, tudo pode fazer, e os seus olhos estão voltados para mim. A minha graça vem do Deus que tem poder sem fim. E agora, para acabar, eu quero dizer para você, esse mesmo Deus que age na nossa casa, que transformou a nossa casa em berço de milagres, olha aqui para mim, já estão terminando. Esse mesmo Deus que está lá na tenda, esperando a gente chegar, esse mesmo Deus é o teu Deus. É o mesmo Deus que está na sua casa. É o mesmo Deus que quer agir na sua vida, que quer agir na sua história. Amém? Amém, meus irmãos? Então eu quero desafiar você nesse momento a se levantar e declarar para todos, para esta montanha ou estas montanhas que se instalaram na sua vida, a declarar a essas realidades que o teu Deus, Ele não é qualquer um. Ele é um Deus de milagre e poder, e com uma diferença: os seus olhos estão voltados para nós. Amém? Cantemos com toda a força da nossa voz.